Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos preparar e vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Opa, vamos lá. Opa, já caiu 2 cartas, 3 cartas. Vamos pegar aqui, ó. Primeira carta, a Lua. Segunda carta, a Justiça. E terceira carta, a Temperança. Nós temos aqui, olha, 3 arcanos maiores, um seguido do outro. Vamos lá. O Eremita. Cavaleiro de Pentáculos ou Cavaleiro de Ouros. A Força. E 5 de paus. Três de paus. 4 de copas. 5 de copas. 6 de copas. 7 de copas. O Imperador. E o Pajem de Espadas. Ás de copas. 2 de espadas. Pajem de pentáculos ou pajem de ouros. Rei de pentáculos ou rei de ouros. Cavaleiro de copas. 5 de espadas. E a alta sacerdotisa. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e eu vejo sim uma pessoa pensando em você, e é bem interessante isso, viu? Porque veio logo, me mostrou 1, 2, 3, 4 arcanos maiores logo na entrada, logo no pensamento dessa pessoa. E mais interessante que sim, o pensamento dessa pessoa é um pensamento bem forte ligado a você. Essa pessoa vira e mexe está pensando em você, vira e mexe está pensando em você. E como assim, Fábio, vira e mexe está pensando em mim? Como você sabe disso? Pelo seguinte, os arcanos maiores, por ter saído 4 arcanos maiores, mostra um pensamento bem fixo em você, e principalmente a lua, que me mostra um sentimento muito de nostalgia, né, de uma coisa mais nostálgica de tempos passados. E essa pessoa, quando pensa essas coisas dos tempos passados, essa pessoa mistura alguns sentimentos, como um sentimento de justiça, né? O sentimento de justiça é aquele sentimento que a pessoa tenta olhar para o passado e tenta achar alguma razão racional sobre as coisas que aconteceram. E ao mesmo tempo que essa questão dessa razão, a questão racional, né, da razão, olhando para o passado, essa pessoa muitas vezes se pega o quê? Olha aqui, com os sentimentos de conexão por você. A temperança mostra um balanço, né, entre as forças do sentimento, perdão, mas nesse caso, essa temperança, ela está mostrando uma conexão
entre um e outro. E o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa, ela utiliza, ou ele utiliza um pouco, muito da razão, um pouco não, muito da razão, para tentar querer explicar uma questão do passado, mas essa pessoa se pega muitas vezes se sentindo conectada ou conectado a você aqui na temperança. Exatamente. Então, tipo, você pode usar o quanto for do seu lado racional, porque quando a pessoa tem um lado emocional conectado com a pessoa, a situação se torna quase você. Sabe quando você se degladia? É o que essa pessoa sente. Essa pessoa se sente degladiando entre a razão e a emoção. Só para você ter uma ideia. Olha o outro arcano que apareceu, o arcano do eremita. Numa ponta está o arcano da justiça, do outro lado o arcano do eremita. Então significa o quê? O que essa pessoa está querendo ser? O mais precisa, o mais preciso possível. Está querendo ser o mais racional possível, o mais prudente. Mas no meio tem a temperança, tem um sentimento de conexão. Então o que acontece? Esses sentimentos de conexão que essa pessoa tem por você faz com que essa pessoa fique observando a sua vida. Olha aqui, ó. No Rei de Pentáculos, a pessoa fica observando a sua vida. Essa pessoa, além de ficar observando a sua vida, essa pessoa fica tentando decifrar muitas coisas. Essa pessoa luta contra o instinto, tá vendo aqui, ó, o leão? O leão é o instinto da pessoa, tá vendo que a pessoa fica dominando o instinto? Sabe o que significa isso? Significa que essa pessoa tem sim uma forte atração por você, mas essa pessoa agora tenta se segurar, tá vendo aqui, olha? A pessoa tenta se segurar. Mas por que você está sabendo disso, Fábio? Pela seguinte questão. O leão, que a força segura, é o próprio instinto. É a força do racional dominando sobre a questão do quê? Daquela questão da atração, do físico, né? Aquela coisa de pele. Então, o que significa isso aqui? Significa que a pessoa presta atenção na sua vida, aqui no Cavaleiro de Paus, do Cavaleiro de Pentáculos, perdão, tá vendo aqui, olha, ele olhando bem para a moeda e segurando a moeda bem próximo do rosto e dos olhos. Presta atenção na sua vida e aqui essa pessoa tenta dominar ao máximo o quê? Os instintos, né? Aquela vontade de pular em cima de você. E quando essa pessoa tenta ter um domínio do racional sobre o emocional, vamos dizer assim, né? Do emocional, da questão dos impulsos, né? Porque o leão é uma fera, né? É o seu próprio impulso selvagem. Então essa pessoa tem esse impulso, né? E aí, quando essa pessoa tenta degladiar entre uma coisa ou outra, olha o resultado, 5 de paus. Tá vendo aqui, olha? A pessoa começa a entrar em conflitos, em bloqueios, em várias situações que é muito ruim para essa pessoa. É muito ruim para essa pessoa, muito ruim mesmo. Por quê? Porque essa pessoa acaba se degladiando, essa pessoa acaba tendo dois lados, tá? Um lado ela quer deixar mais dominante, essa pessoa quer deixar o lado racional mais dominante, mas o grande problema é que o lado emocional, inclusive da lembrança que vem logo na lua, né, bate muito forte, então essa pessoa fica se conflitando. Exatamente, essa pessoa fica se conflitando, né? Essa pessoa se encontra insatisfeita com os passos que anda dando. Tá? No 3 de paus mostra isso, a pessoa, né, indo, e esse ir dessa pessoa, ela ou ele avança numa situação, né, em querer achar alguém ou querer uma situação, querer achar alguma coisa que preencha a própria felicidade. Essa pessoa tem um sucesso inicial, mostra que um sucesso inicial, o 3 de paus mostra um sucesso inicial. Mas o sucesso inicial não demora muito e a pessoa se sente o quê? Insatisfeita ou insatisfeito no 4 de copas. Existe uma insatisfação e um arrependimento, uma tristeza. Parece que a coisa não vinga,
né, para essa pessoa, não vinga. E toda vez que essa pessoa ah, toca o barco, literalmente, né, toca o barco para frente para conhecer novas pessoas ou conhecer novas situações, essa pessoa se encontra insatisfeita e se decepciona com algum problema que acontece. E quando esses problemas acontecem e essa pessoa tenta tocar o bonde, seguir a vida, essa pessoa volta novamente à questão da nostalgia. Olha aqui, olha, o Seis de Copas. Começa a pensar em você novamente. Seis de Copas, tá vendo aqui, olha? Começa a pensar em você. Como foi no começo da tiragem, a Lua, naquele momento nostálgico, né, como um arcano maior, e mais uma vez o passo a passo da pessoa. Aqui, ó, pensando em você de novo, Seis de Copas. Outro momento nostálgico. E a pessoa começa a pensar várias coisas sobre você. Olha aqui a pessoa pensando várias situações com você, né? Situações que levam vocês a uma situação de que nós construímos coisas juntos, nós fizemos coisas juntos, como que deve estar ele, como deve estar ela. E nisso essa pessoa começa a ver, claro, alguns dos seus. Como eu falei que essa pessoa já vinha acompanhando você, essa pessoa já vê você com uma certa autonomia. Exatamente. Ó, a pessoa vendo você, ó, a pessoa te tira como um imperador. Exatamente isso. A pessoa vê você como uma energia do imperador. O que que significa isso, Fábio? Significa que hoje essa pessoa vê você como sendo uma pessoa completamente autônoma, completamente dona ou dono do seu próprio destino. E essa pessoa tem o desejo de querer conferir isso mais de perto. Tá vendo? Aqui são algumas conversas iniciais, bem aqui no Pajem de Espadas. São algumas conversas iniciais que essa pessoa pode ter com você, por ver que todas as. Porque, na verdade, é o seguinte: por a pessoa já se decepcionar com outros campos, tá? E o que que a pessoa pensa? A pessoa pensa: olha, eu que não conheço essas pessoas, eu estou depositando todo o meu eu, estão me decepcionando, então é mais interessante eu tentar ver o que está acontecendo com o meu ex ou com a minha ex, que eu já estou acostumado com ela, acostumado com ele, e deixa eu ver como é que está a situação. Essa pessoa se volta a você e essa pessoa começa a ver que você está indo bem, entendeu? Você está tocando muito bem o barco sem essa pessoa. Essa pessoa começava a ver que você poderia ser muito dependente dela ou dele. Você está totalmente independente. Você está nadando de braçada, entendeu? Você está sendo a capitã ou o capitão da sua própria vida. E essa pessoa percebeu isso, está vendo você aqui na imagem do imperador. Então, aqui ó, sua imagem aqui do imperador e esse pajem de espadas, como pajem é o início de tudo, e espadas é o elemento ar, elemento mente, né? O que que acontece? Essa pessoa começa a fazer o quê? Começa a querer trocar algumas mensagens com você, para querer saber como você está ou deixar de estar, como você está, até mesmo emocionalmente falando. E aí nisso, o resultado é o quê? Olha o que é o resultado, né? As emoções começam a fluir muito forte no Ás de Copas. Começa a fluir muito grande. Mas aí o que que acontece? Ao mesmo tempo que começa a fluir muito grande essas emoções dessa pessoa, existe um paradoxo, porque essa pessoa começa a sentir sentimentos novamente por você e essa pessoa tenta bloquear os sentimentos. Bem aqui no Dois de Espadas. A pessoa sente muito e quer bloquear. Por quê? Porque essa pessoa começa a achar que está saindo fora do controle. Essa pessoa pensa: vou sair fora do controle, preciso me controlar. A pessoa começa a ver que está sendo invadida pelo próprio emocional e essa pessoa tem medo de perder o controle. Por isso que essa pessoa sempre usa o racional para
não perder o controle do emocional. Porque parece que quando essa pessoa se emociona demais, essa pessoa faz besteira, fica meio destrambelhado. Então, o que que acontece? Essa pessoa fica com aquele momento de emoção e depois precisa usar o racional para poder voltar a si, né? Então, essa pessoa olha para você de volta, vê que você se tornou um porto seguro, ou até um porto forte, vamos dizer assim, né? E a pessoa, olha só, pensa, pode ser interessante um início de um relacionamento. Olha, pajem, se lembra que todo pajem é o início de tudo. E pentáculos, elemento, o quê? Terra, né? No caso, ouro, elemento terra, é esse momento aqui que você está vivendo aqui agora. E essa pessoa começa a ver que você está num terreno vasto, que você pode plantar e você vai colher. Essa pessoa, olha só, olha como a pessoa vê a sua transformação, né? Você era um pajem e a pessoa já vê você agora como um rei, né? Como uma pessoa mostra aqui você de imperador, a pessoa viu que poderia ser um começo com você, né? Que você estava pequeno e hoje você se tornou o quê? Um rei de ouros. E como você se tornou um rei de ouros, olha só que interessante. A pessoa já tem o quê? Um sentimento romântico por já ver maturidade e ver um crescimento emocional e material em você. Aqui, ó. Aí a pessoa vem toda dengosa, né? Ou dengoso, vamos dizer assim, para cima de você. Mas só que o que a espiritualidade pede é para poder alertar um pouco sobre questões de conflito, tá? Me mostra aqui, olha, o 5 de espadas. O que quer dizer isso? Significa que essa pessoa, tá vendo aqui que eu mostrei a pessoa vindo na sua direção, meio romântica, meio romântico? E aqui mostra um 5 de espadas. O que que significa isso, 5 de espadas? Significa que quando essa pessoa chegar até você, tome cuidado para não se explodir ou para não chegar e falar: agora que eu tô bem na fita, você vem para cima de mim. Não fale isso. Agora que eu estou por cima da carne seca, você está vindo. Agora que eu estou estabilizado, que eu estou estabilizada, e agora você vem. Não fale isso. Não fale isso. O que que você deve fazer? Você deve fazer isso aqui que a espiritualidade está falando. Se vestir na energia da alta sacerdotisa. O que que significa isso? Você respirar e pensar profundamente em toda a situação que está colocada aqui, que eu botei para você, para cada um, tá? Você vai, olha aqui, olha, um pilar claro e um pilar escuro. Você vai entrar dentro de si e você vai traçar a sua estratégia. Você vai evitar o confronto. Confronto não vai trazer frutos para você. Deixa a pessoa vir tranquila ou tranquilo, deixa a pessoa vir romântica ou romântico. Deixa a pessoa vir. Não é mais sobre a pessoa, é sobre você. Você hoje, você se mostra controlado ou controlado das suas emoções. Hoje você se encontra uma pessoa madura e totalmente dominante do seu racional. Você domina o seu racional, você não deixa os seus instintos ir acima e você se mantém tranquila ou tranquilo. Deixa a pessoa vir com carinho e tudo tal e vai conversando com ela ao longo do tempo. E aí você vai entender e você vai fazer essa pessoa entender que realmente você teve, digamos assim, a evolução necessária. E essa evolução que eu falo não é bem uma evolução, é uma maturidade e uma forma, vamos dizer assim, uma visão que você viu as coisas, as situações e você começou a entender de forma racional toda uma questão e fez isso sim, fez você evoluir como pessoa, né, espiritualmente falando, racionalmente e emocionalmente falando também e materialmente falando também. Então nisso a pessoa vai começar a ver que você se tornou uma pessoa muito mais alicerçada
E você, claro, vai exalar essa segurança e essa pessoa, assim, vai se sentir, ah, vamos dizer assim, cobiçada, né, você vai se tornar uma pessoa cobiçada para essa pessoa. Então cabe a você tomar uma melhor decisão, que seja com muita prudência, muita tranquilidade, para que esses 5 de espadas não venha muito pesado. Pode até ter uma, né, você falar algumas coisas e tal, mas tipo, tendo controle e sabendo que você hoje, a sua autoestima está muito boa, porque hoje você consegue ver o seu próprio valor. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.